CV e PCC passaram a ser organizações terroristas, segundo os Estados Unidos, né? O que eu acho uma vergonha isso não partir do nosso governo, isso não partir do nosso país. Mas vamos ver algumas matérias, vamos ver algumas opiniões e depois eu vou dar a minha opinião aqui. Olha quem tava enchendo meu saco aqui e queria aparecer no vídeo hoje. Olha lá, Zé. É, parece que não queria tanto assim não, né? Vamos lá. Muitas dúvidas surgiram após o anúncio dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Afinal, é possível que órgãos como o FBI atuem no Brasil? O Eliseu Caetano explica para a gente como é que funciona a cooperação internacional no combate ao crime organizado. A decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras virou um grande palco de especulações no Brasil e também no mundo. Dentre elas, uma das mais repetidas, inclusive por algumas autoridades do Brasil, é de que o FBI não pode investigar organizações terroristas estrangeiras como o PCC e o CV. E essa afirmação é completamente falsa. O FBI tem autoridade clara para investigar ameaças terroristas e criminosas que afetem os interesses dos Estados Unidos, inclusive quando envolvem cidadãos americanos, território americano, tráfico de drogas que chega aos Estados Unidos ou redes financeiras internacionais. A designação como FTO facilita exatamente a atuação do FBI, do DEA e de outras agências, claro, sempre em cooperação com autoridades locais. Países aliados fazem isso rotineiramente e o Brasil, inclusive, já teve operações conjuntas com os americanos contra o PCC no passado. A designação não dá carta branca para a invasão de soberania, mas amplia o compartilhamento de inteligência e o uso de ferramentas como sanções e rastreamento de recursos. Portanto, repetir que o FBI não pode parece mais uma forma de minimizar o problema ou resistir a uma cooperação mais robusta do que uma afirmação baseada em fatos, segundo os analistas. A medida americana aumenta a pressão financeira e também operacional sobre o PCC e CV, que atuam em dezenas de países. No Brasil, o foco deve se concentrar agora em resultados, desarticular as redes, cortar o fluxo de dinheiro e reduzir a violência que atinge a população. Anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio no último dia 28 de maio, a medida só entra em vigor como FTO no dia 5 de junho. Mas até lá eles já foram designados como terroristas e isso vai permitir o congelamento de bens, a proibição de transações financeiras que passem pelo sistema americano e uma maior pressão sobre redes de financiamento, tráfico e lavagem de dinheiro ligadas a todas essas facções. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan. Deu para entender ali que o governo dos Estados Unidos, né, o governo Trump, não vai ter autonomia para invadir o Brasil, para um possível combate aí contra as organizações terroristas que são PCC e CV. A gente tem, nossa, no Brasil é que eu acho que os caras não sabem disso ainda, mas se eles souberem que a gente tem entre 15 ou 20 facções criminosas, pelo amor de Deus, é vergonhoso, né, cara? Mas o que deu para entender é isso, eles não vão poder entrar no território brasileiro para combater esse terrorismo, que é as facções criminosas, mas eles vão poder atuar em conjunto com as polícias do Brasil. E o que eu acho que o jornalista esqueceu de falar ali, o jornalista esqueceu de dizer, é que pode haver perca de vistos por parte dos parentes dos, né, dos comandantes ou até dos membros dos faccionados das organizações criminosas. Aí, depois da notícia, né, do governo Trump fazer isso com as facções criminosas, vem o nosso presidente, que é mais vergonhoso ainda. Vamos ver o que ele disse. Né? Hoje eu estou muito triste, governador. Ele está triste. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque é difícil. Essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade.
Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal, eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado, foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Aparentemente nós aceitamos sim, Lula, ser tratados como uma republiqueta, uma vez que 25% do nosso território é comandado por crime organizado, por facções criminosas. Quase um quarto, se eu não estiver enganado, um quarto da população vive sob o comando de facções criminosas. Você não pode votar em quem você quer, você não pode expressar a sua opinião na comunidade que você mora. Você não pode sequer andar com a camisa do time que você gosta no bairro que você mora, se esse bairro for comandado por uma facção criminosa. Agora o Lula, ele basicamente quis dizer que, gente, eu só preciso de mais 4 anos, que aí sim eu vou combater o crime organizado, deixa comigo. Ele não deu conta de combater nos 20 anos, ele precisa de mais 4, né? É surreal isso aqui, é vergonhoso. Agora, o posicionamento de um presidenciável de verdade. Vamos ver aqui rapidinho, vamos lá. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito no Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações, que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentá-las de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul, é o Brasil. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Realmente, é humilhante, cara. Aqui nesse vídeo, aqui nessa entrevista, o Renan, basicamente, ele descreveu o direito penal do inimigo, que seria basicamente você tratar criminosos, você tratar faccionados, os líderes de facções e os faccionados como se eles fossem membros de exércitos inimigos dominando o território dentro do seu país. E para eles as leis seriam mais rápidas e mais pesadas. Ou seja, você não pode tratar um ladrão de galinha da mesma maneira que você vai tratar um faccionado que domina o território, portando um fuzil e decidindo as leis desse território. Então, e é o único que vem falando disso. É vergonhoso você ver o Lula indo de 4 para os Estados Unidos pedir para que não sejam tratados como terroristas, PCC e CV, e é vergonhoso você ver Flávio Bolsonaro indo para os Estados Unidos pedir para que fosse tornados grupo terroristas as facções criminosas do Brasil. O Estado brasileiro tem que fazer isso, o governo brasileiro, o presidente do Brasil tem que fazer isso. Parafraseando um tweet do Renan, ipsis literis, nenhum americano vai matar os nossos bandidos, nós vamos fazer isso.
Força e honra aos nossos policiais. Nós não temos que direcionar esse problema para nenhum governo estrangeiro. Nós temos que resolver os nossos problemas. Entende? É a mesma coisa que você pegar, quer ver um outro problema gigantesco do Brasil? Mais de 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, não têm esgoto tratado. É a mesma coisa que você viajar para os Estados Unidos e pedir ajuda para resolver um problema básico no seu país, cara. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Então, dá para ser contra o Lula, que não quer que as facções criminosas sejam tratadas como grupos terroristas? Dá. E dá para ser contra o Flávio Bolsonaro, que vai de joelhos pro Trump, pedindo para que o Trump faça esse dever que é o nosso dever? Dá. Então, só há uma opção. Renan Santos. Dá para entender? Então, basicamente é isso. E, cara, é vergonhoso. Os dois líderes das pesquisas eleitoral para as eleições desse ano são dois inóbios, incapazes. E eu falo e eu repito, cara, se o Renan for pros debates na televisão, eu tô com dó do Flávio, eu tô com dó do Lula. Não vai sobrar nada, cara. Não vai sobrar nada. O Flávio vai desmaiar e o Lula, depois que ele for no primeiro, ele não vai aparecer nos outros, porque a gente sabe como que o Lula é. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é esse. Deem uma olhada nos produtos que eu digo, inclusive essas figurinhas que eu compartilho aqui. Tô comprando no Mercado Livre pra preencher meu álbum. Tem um monte, meu álbum tá ali atrás lá. Não sei se tá dando pra ver, acho que não. Minha esposa tava colando figurinha, eu vou ajudar ela a abrir o álbum e colar as figurinhas. Tamo junto, até o próximo.